Cristina Mota, porta-voz da Missão Escola Pública, é convidada do Jornal 2. Muito boa noite, obrigada pela disponibilidade. Ao que sabemos, ainda há provas por entregar aos professores que as vão classificar. Isto significa que a nova data apontada pelo Ministério da Educação pode não ser cumprida? Boa noite, agradeço o convite. Efetivamente, tudo indica que estas datas não serão cumpridas. Mas já agora deixe-me fazer um reparo. Não foram dados 4 dias para as escolas concluírem o processo. Foram dados apenas 2, uma vez que temos 2 dias que correspondem ao fim de semana, portanto temos apenas o prolongamento de 2 dias úteis para os professores terminarem as classificações. Dias que são insuficientes para prefazer os 10 dias úteis que o Ministro disse publicamente que todos os professores teriam para terminar o processo de classificação. Como disse muito bem, existem disciplinas que ainda nem sequer têm itens entregues, entre elas Físico-Química, Biologia, Matemática B, Matemática aplicada às Ciências Sociais e mesmo aquelas que têm itens entregues, como Português, que já estava a trabalhar há alguns dias nesses itens, no dia de ontem viu desaparecer o trabalho que tinha até então. Inclusive foi dada indicação a esses professores que questionaram o que fazer perante a situação de não terem os itens classificados e terem tido mais itens, inclusive alguns que não foram eles que os classificaram e, claro está, não poderão ser eles os responsáveis por essa classificação, pediram para aguardar. Aquilo que os professores estão a fazer desde o dia de ontem e até à hora que eu entrei em estúdio, continuavam a aguardar. Portanto, um dos dias que foi prolongado já se esgotou para estes professores que não conseguem trabalhar. Portanto, tudo indica que nós vamos continuar a adiar enquanto o Sr. Ministro da Educação não tomar uma outra medida que venha dar resposta à impossibilidade da classificação nos termos em que nós estamos. Nós tínhamos sugerido, portanto, a recolha dos cadernos no formato papel, serem entregues aos agrupamentos de exames e os professores poderem concluir o processo de classificação. Isso vai implicar mais quantos dias? Vai depender da altura em que tal tiver lugar. Se continuarmos com este adiamento, vai seguramente comprometer, portanto, a segunda fase. E é justamente também no que diz respeito à segunda fase que eu gostava de fazer um reparo. Nós hoje sugerimos a passagem da segunda fase para o início de setembro, à semelhança do que aconteceu na altura da pandemia. Portanto, tivemos na altura um ano atípico, estamos perante uma situação neste momento atípica e nós entendemos que seria preferível esse adiamento. Isto porquê? Porque para já iria permitir à primeira fase concluir de uma forma mais tranquila, dando mais tempo para possíveis ajustes que nós acreditamos que terão de ter obrigatoriamente e também para permitir um maior rigor na classificação sem ser de uma forma apressada. Vai também do ponto de vista da Missão Escola Pública, os problemas detectados até o momento comprometem o rigor e a equidade do processo? Há um risco para a fiabilidade do processo, no vosso ponto de vista? Sem dúvida. Nós, inclusive, até divulgámos uma minuta de escusa de responsabilidade que centenas de professores estão a entregar na escola. Porquê? Porque um dos motivos pelo qual os professores consideram que não existe segurança neste processo de classificação é, por exemplo, o facto de perceberem que existe a ausência de folhas de continuação na resposta de um aluno. Portanto, o professor sabe que o aluno continuou, mas não tem acesso a essa parte da resposta. Exatamente. Na quarta-feira, Cristina, no Parlamento, o Ministro garantiu que os prazos seriam cumpridos e disse mesmo que, se isso não acontecesse, haveria responsabilidades, incluindo a do próprio Ministro. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é, sem dúvida, do Ministro da Educação, que manteve, de algum modo, uma teimosia de continuar com este processo de classificação digital. Nós sabemos que está por trás, portanto, também tem que ver com verbas do PRR que estarão em causa se o processo for abolido. No entanto, nós entendemos que o rigor da avaliação, da classificação, portanto, da avaliação externa, tem de sobrepor a qualquer outro objetivo, a qualquer outro tema. Portanto, entendemos que tem de ter lugar consequências políticas, é certo, mas antes das consequências políticas, até porque nós não aconselhamos a demissão do Ministro, portanto, tudo o que nós temos hoje foi culpa, portanto, das suas decisões, é ele que terá de dar resposta, portanto, na altura certa será feita essa avaliação, nós entendemos que agora é preciso termos medidas acima de tudo. Mas já agora gostava de fazer 2 reparos.
Primeiro, no que diz respeito ao comunicado que hoje foi enviado, ele está muito incompleto. Ainda que tenha sido assegurado pelo Sr. Ministro que teríamos hoje o calendário, principalmente da segunda fase, até agora ainda não teve lugar. Por exemplo, o comunicado refere especificamente o ensino secundário. Nada diz relativamente ao terceiro ciclo, cujas datas eram as mesmas. Também no terceiro ciclo existem constrangimentos. Os colegas que estão à espera de itens para classificar, ainda que tenham tido lugar no formato digital, também não estão a receber. Portanto, também aqui esta classificação está em causa e questionamos se este adiamento também se refere ao terceiro ciclo. Depois, temos também aqui algumas questões que têm de ser respondidas. Tem que ser breve, Cristina. Certíssimo. Por exemplo, não temos as datas em que vão ter lugar as reapreciações e chamamos a atenção que se a segunda fase se mantiver no dia 20 conforme está agendada, vai implicar a fixação das pautas da primeira fase ter lugar no dia 17, uma sexta-feira, e a segunda fase iniciar-se na segunda-feira seguinte. O que é que vai acontecer? Os alunos têm um único dia para fazer a inscrição e as escolas não têm qualquer dia, porque lembramos mais uma vez que os professores têm direito a usufruir do sábado e do domingo, para prepararem, por exemplo, as pautas de chamada. Temos então aqui uma série de questões que têm de vir ser respondidas e certamente teremos o tema da classificação dos exames ainda durante mais tempo, pois acreditamos que os problemas de forma alguma vão estar resolvidos com estas decisões. É uma longa lista de problemas, de facto, significa que teremos uma nova conversa em breve. Cristina Mota, muito obrigada por ter vindo ao Jornal 2. Uma boa noite. Obrigada, boa noite.